Oi, Gi, tudo bem, querida? Oi, tudo bem? Obrigada por ter vindo aqui, né, falar umas palavras para nós, falar a respeito desse trabalho. Sim. E a primeira perguntinha que eu quero fazer é quais desequilíbrios tu percebia na tua vida, né, dos relacionamentos e tal, que te fizeram procurar esse trabalho da autoconstelação sensorial? Então, eu já vinha de um trabalho com a terapia cognitiva, né? Com o TCC, com o psicólogo, e foi muito importante para mim, mas eu senti que chegou num determinado momento em que a terapia cognitiva, ela não conseguia, sabe? Eu enxergava qual eram as coisas que eu queria modificar, qual eram as coisas que eu queria superar, né? Assim, entre aspas, não sei se superar seria a palavra correta, mas e num determinado momento eu vi que eu estava travada, eu virava e mexia, eu estava naquele mesmo, identificava o sentimento, mas não conseguia deixar de sentir, né? Essas coisas assim. E aí eu procurei a terapia da constelação, da autoconstelação. E para mim foi muito interessante, porque eu fui com um objetivo e acabei descobrindo outras coisas, né? Então, tipo assim, eu achava que eu super lidava bem com a minha raiva e, na verdade, eu não sabia lidar nada com a minha raiva, né? Porque por mais que eu extravasasse a minha raiva, eu acho que foi o ponto mais doido, assim, da minha terapia, com a autoconstelação, foi essa questão da raiva. Porque eu achava que, como eu extravasava a minha raiva, eu lidava bem com a minha raiva. E, na verdade, não. Na verdade, eu sentia raiva, extravasava a raiva e depois eu me culpava por ter sentido raiva, por ter extravasado essa raiva, né? Então, eu acho que o mais, minha maior melhora, digamos assim, o meu melhor sentimento, assim, foi trabalhar a raiva. Com certeza, e isso é algo que diz respeito diretamente aos relacionamentos, né? Sim, Porque é a sim. forma como a gente ouve, a forma como a gente fala e afeta todos eles, né? Então, legal esse ponto aí, eu nem lembrava mais tanto disso. Foi muito doido, muito doido. Essa parte da raiva foi muito doida. E dentro do Ó, trabalho, assim, de. Ó, teu companheiro aí. já vamos ter que editar aqui o vídeo, né, cara? Não tem problema. E dentro do trabalho, Gi, o que que tu percebeu dentro dessa metodologia, né? O que que tu percebeu, assim, que te chamou atenção, de diferente, se tu puder contar um pouquinho para nós. Cara, assim, ó, o que me chamou a atenção mesmo na questão do trabalho foi a velocidade do resultado, né? Porque uma coisa que para mim foi muito, muito importante foi a parte da aceitação dos meus pais, né? De enxergar o amor deles dentro da imperfeição deles, né? Porque a gente, como sociedade, existe uma idealização da perfeição dos pais, né? A gente fala tanto da figura masculina como um super-herói, e hoje em dia a figura feminina também vem criando esse estereótipo, né, da mulher, da super mulher, da super heroína. E aí nós, como crianças, a gente cresce com a ideia de que os nossos pais são seres superiores, né? E depois, na vida adulta, é difícil da gente conseguir lidar com os erros dos nossos pais, porque a gente tem dentro da gente essa figura incrustada de que eles são perfeitos e que eles deveriam ter agido de outra forma, porque eles deveriam saber agir de todas as formas. E isso, para mim, foi uma coisa muito importante de trabalhar, e o resultado foi muito rápido para mim, porque eu já buscava isso em terapia e estava patinando assim para conseguir. E a autoconstelação, ela me trouxe esse resultado com uma velocidade, claro que eu entendo que é um somatório, mas a autoconstelação, ela me trouxe esse resultado de uma forma mais rápida, não menos dolorosa, né? Porque todo o processo exige coragem, né? Porque não é barbada, mas foi muito gratificante também, né? Por ter esse resultado aí de uma forma mais rápida do que eu esperava, em função de já ter tentado encarar ele em outras experiências, em outras vias terapêuticas, e não ter conseguido. Uhum.
E no teu caso, tu que fez o acompanhamento sistêmico já mais de uma vez, né? Que é o acompanhamento semanal ou quinzenal, em Sim. constelações, os atendimentos, o que que tu acredita que facilita essa constância dentro desse método? Não sei se eu entendi a pergunta. Que essa constância de tu fazer, por exemplo, semanalmente os atendimentos e vir Ah, lidando com as coisas que se abrem do outro sim. atendimento, das coisas que Entendi. estão acontecendo ali no teu dia a Entendi. dia. Entendi. É que eu noto, eu brinco muito que eu noto que a nossa vida é tipo um videogame, né? Então, cada fase é uma fase e cada fase tem um chefão. E em determinado momento, a gente acaba vivendo uma fase muito parecida com uma fase anterior que foi mais fácil, assim, entendeu? E aí eu brinco que essa é a forma que a gente consegue se autoconhecer e dizer assim, será que eu tá fazendo efeito a minha terapia? Será que? Porque tá acontecendo de novo. E aí é exatamente para eu acho isso interessante, assim, que é exatamente para eu ver de novo aquela situação, comigo de uma forma diferente, comigo, sei lá, já fazendo terapia há 6 meses, já fazendo terapia há 1 ano, já fazendo. Então, essa parte de acompanhar, de fazer um acompanhamento semanal ou às vezes quinzenal, dependendo da condição de cada um, é muito interessante por causa disso, porque alguns ciclos se repetem, e aí tu conseguir identificar essa forma de novo e agir de uma forma diferente, ou então trazer isso para trabalhar de novo, porque às vezes é uma coisa que tu acha que não te incomoda, mas como tu mexeu num pontinho lá semana passada, durante a semana se desenrola uma outra teia, e aí tu tem isso, né? Vai ter gerando um certo know-how, assim, sabe? Tipo, tô conseguindo, tá indo, vai girando, vai girando. E aí tu consegue. Teve muitos assuntos assim que. Eu lembro que teve uma sessão que eu fiz contigo que eu cheguei pra ti e disse assim, cara. Sei lá, nossa sessão era na quarta-feira. Segunda-feira eu tinha muito certo o que nós íamos trabalhar essa semana. Hoje eu tenho umas 4, 5 caixas abertas dentro da minha cabeça e eu não sei o que é mais importante. E aí a gente entrou na sessão já na parte prática, né? Sem muita conversa, e foi uma sessão incrível, assim. E muitas vezes aparece que todas aquelas coisas separadas estavam super ligadas, né? Também tem isso. Com certeza, com certeza. E às vezes a gente acha que sabe por que aquilo dali tá acontecendo, e aí tu vai lá, constela e. Não era sobre isso. Era uma outra coisa que tu nunca imaginou na tua vida. É bem assim, é bem revelador. É. Aquela experiência que a gente teve na minha sessão sobre trabalho, sobre a minha área profissional e tal, foi extremamente intensa e foi muito essa prova disso, né? Porque a gente sempre acha que tem alguma coisa. Claro, depois de um tempo em terapia, tu acaba colocando, acho que tem alguma coisa a ver lá com meus traumas de infância, tem alguma coisa a ver com a minha mãe, com meu pai, com o cachorro, gato, papagaio, periquito. E não era nada a ver com isso, né? Então foi realmente muito intenso. Sim, e como a gente pode imaginar, por exemplo, lembrando aqui de algumas sessões tuas, que a gestação, a concepção, o nascimento, enfim, essas vivências podem interferir tanto numa questão de Sim, relacionamento, numa questão de trabalho. com Então, certeza. realmente, tem coisas que pelo racional a gente não chega mesmo, né? Não, não chega mesmo. Não vai mesmo, de jeito nenhum. E Gi, assim, o último ponto que eu quero conversar contigo, o que que tu percebe hoje na tua vida, algumas coisas tu já falou, né? Mas que tu já vem equilibrando, que tu já vem resolvendo, assim, que já tá mais legal para ti, depois de estar dentro, né, desse trabalho. Deixa eu pensar. Vai dar um corte. Tá. Coisas que eu percebo, tipo, que eu tô colhendo. Exato. Os resultados, assim, que tu sente que tá tendo. Cara, tem uma coisa que eu pensei muito essa semana, eu até conversei com o Vini, com meu marido, que tá sendo muito impactante, assim, para mim. Porque
eu nunca, não eu nunca, mas assim, eu tinha uma certa resistência a ser cuidada, né? Eu tinha muito essa coisa de ser a mulher forte, independente, que não precisa de ninguém, né? E foi um trabalho muito árduo para mim aceitar ser cuidada pelo meu cônjuge, né? E aí foi show, beleza. E hoje eu noto que eu me permito ser cuidada por mais pessoas, né? Eu me permito ser cuidada, eu tô colhendo essa coisa de assim, de querer ser cuidada pelos meus pais, de querer ser cuidada pela minha sogra, porque aí eu começo a pensar, né, futuramente que a gente quer ter filhos e tal, né, em toda essa questão de que a gente ouve muito sobre maternidade, estudando sobre maternidade, da questão da rede de apoio, né, e de eu estar morando fora do país, tudo mais, e eu sempre tive essa visão, assim, que eu não queria. Eu dava conta que eu ia contratar alguém para me ajudar na casa e tudo mais. E isso vem se tornando, quando eu penso, vem se tornando cada vez mais leve essa ideia de ter pessoas para me cuidar, sabe? Então, eu acho que, pelo que a gente entende da sistêmica, né? Eu acho que finalmente eu estou me colocando no meu lugar de filha, né? No meu lugar de nora, e aceitando a grandeza desses que vieram antes e que eles possam vir e sim me bajular, me cuidar e fazer tudo que eu quiser e sabe? E tudo certo. Eu acho que isso é o que, ultimamente, é o que eu mais tenho pensado, assim, porque esses dias a gente recebeu umas encomendas da minha sogra também, que veio um amigo nosso do Brasil e ela mandou pela mala um monte de coisa. E, nossa, foi uma função, porque ela teve que ir no mercado, teve, né, toda aquela coisa, assim. E antes eu ficaria doída, assim, porque, para que dar trabalho? Não tem problema, não precisa, sabe? E eu tinha muito isso, essa coisa de, assim, de associar atos de carinho, de cuidado, com estar dando trabalho para as pessoas e que isso era negativo, né? Enquanto eu adoro mimar todo mundo. Então, assim, não... Sabe? Então eu acho que isso é uma das coisas que atualmente é o que eu venho notando que tá fluindo de uma forma diferente. E isso é uma coisa muito importante, né? Para ser leve, para não ser exaustivo, para Exatamente. sentir o merecimento mesmo, né? De estar viva. Exatamente. Merecer todo esse amor, todo esse cuidado, né? E não sentir, não se sentir um estorvo, né? Porque eu acho que é bem essa palavra, assim, tipo, a gente sente que a gente está atrapalhando. Nossa, não quero, não, obrigada, não, pode deixar que eu me viro, né? Porque tu não quer ser um peso para as pessoas e tal. E aí tu não te permite também receber esse carinho, esse amor, esse cuidado. Com certeza. E assim como eu, tu também foi concebida de surpresa, assim, né? Não foi uma criança planejada. Isso tudo tem Sim, muita relação, né? sim. Eu lembro que foi muito interessante, assim, essa sessão que a gente teve sobre, que a gente trabalhou a questão da gestação, né, e tudo mais, porque eu teve muita coisa que desbloqueou naquela sessão para mim, principalmente, eu tenho uma fala tua que para mim foi muito importante, assim, que tu me falou o seguinte: toda vida é fruto de um amor. E eu não me identificava como fruto de um amor, porque, enfim, os meus pais não eram casados, né? Não foi um ato planejado. Então, para mim, eu tinha sido um deslize, um erro, né? E em nenhum momento eu conseguia me enxergar como fruto de um amor. Eu dizia que, tipo assim, que Deus tinha juntado meu pai e minha mãe exatamente para eu acontecer, porque eles são tão diferentes também que eu acho muito engraçado isso. Tipo assim, eu fico olhando eles, eu digo, gente, como é que se juntaram um dia só para mim mesmo, só por mim. Que bênção! Que bênção, né? Mas é isso, e isso é muito, muito interessante, porque volta mais uma vez para essa coisa de que a gente olha para os nossos pais com as caras que eles têm hoje, né? E eles já foram jovens, eles já foram apaixonados por pessoas que não tem nada a ver com eles, como a gente também já se apaixonou por pessoas que às vezes a gente olha e diz assim, meu Deus, como que eu chorei por esse ser humano? E aí, tipo assim, não tem nada a ver comigo, mas eu era loucamente apaixonada por aquela pessoa.
E os nossos pais também viveram isso, né? E principalmente os meus, que eram tão jovens, né? Então, não significa que eles não se amavam, né? Com certeza, com certeza. Muito lindo te ouvir falar assim. Um momento bem feliz. Gi, muito obrigada pela tua disposição, por De estar nada, aqui. imagina. Seguimos juntas e um grande Sempre, beijo. sempre. Beijão.